Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim que mexe com esperanças, com perguntas bem fundamentais, né? A visão cristã sobre o futuro eterno. E mais especificamente, o que significa aquela promessa de um novo céu e uma nova terra. Como é que vai ser isso? Para guiar nossa conversa, a gente está usando um capítulo de um livro de teologia sistemática que olha bem para essa doutrina. A ideia é desempacotar o que as escrituras dizem, né, segundo essa leitura, sobre onde e como os crentes vão viver para sempre com Deus. Ok, vamos lá. É um tema essencial, sem dúvida, e é bom lembrar que isso não é só tipo uma curiosidade teológica, né? Para a fé cristã, isso é um pilar da esperança. É algo que não só conforta sobre o futuro, mas que busca assim, guiar a vida agora. Entender o destino final acaba tendo impacto direto nas prioridades de hoje, sabe? Faz todo sentido essa conexão. Bom, começando pelo que talvez seja mais conhecido. A promessa básica depois do juízo final, né, que está na Bíblia. Os crentes são chamados para herdar o reino, viver com Deus para sempre. A passagem clássica que todo mundo lembra é Mateus 25:34. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino e tal. Geralmente a gente resume isso como ir para o céu. É isso, né? Sim, é a forma mais comum de falar, e não está errado, claro, mas a teologia que a gente está vendo aqui no texto é bem mais rica, detalhada. O texto bíblico fala bastante de novos céus e nova terra. Isso sugere algo que vai além de só uma existência espiritual, sabe? Sem corpo. Aponta para uma criação inteira, totalmente renovada. As referências são fortes, desde Isaías, passando por Pedro, até Apocalipse 21:1, que fala claro: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Uhum. E o fascinante aqui, eu acho, é essa imagem de unificação. Céu e terra juntos no futuro. Apocalipse 21, ali nos versículos 2 e 3, descreve a Nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu. E aí vem a voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, segundo essa visão, vai haver uma fusão, né, da esfera divina com a humana. A casa de Deus não vai ser mais separada da casa da humanidade redimida. Vira uma coisa só. Nossa, isso já muda bastante a imagem que a gente costuma ter. Mas olha, antes de chegar nessa unificação final, vamos falar um pouco do céu, como ele é entendido agora. O que o material que a gente está analisando diz sobre o céu hoje? É um lugar mesmo, físico, ou é mais um estado de espírito, uma dimensão diferente? Boa pergunta. A definição que o texto trabalha, e ele se baseia em passagens como o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus, ou um Pedro falando que Jesus subiu ao céu, é que o céu é o lugar onde Deus manifesta a presença dele de forma mais plena para abençoar. É importante não confundir isso com a onipresença, né? Deus está em todo lugar, sim, mas o céu seria onde a glória e a bênção dele são experimentadas mais diretamente, entende? Onde ele habita com os anjos, com os santos que já se foram. Entendi a diferença. Presença geral versus presença especial, manifesta. Mas mesmo assim, essa ideia de céu como um lugar físico com localização sempre gera um certo debate, né? O próprio texto que a gente leu menciona que alguns teólogos ficam meio assim com essa ideia. Parece muito material, talvez. Como é que o texto responde a isso? Essa hesitação existe. E é compreensível, né? Porque a gente não consegue apontar um telescópio e achar o céu. Mas o argumento do nosso texto, baseado no Novo Testamento, é bem forte a favor do céu ser um lugar real, sim. Ele levanta vários pontos. Primeiro, a ascensão de Jesus. Atos e Lucas descrevem como um movimento físico para um local específico. E os anjos depois falam, né? Esse Jesus vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. É linguagem de deslocamento. Uhum. Segundo, a Bíblia fala muito de uma realidade espiritual que, mesmo invisível para nós, parece ter um lugar. O exemplo de Eliseu é clássico, né? O servo apavorado, a Eliseu ora, e o servo vê as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. O exército celestial estava ali. Certo. Terceiro, a visão de Estevão. Antes de morrer, ele olha para o céu e vê a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Isso implica posição local. Faz sentido. Quarto ponto, a ressurreição corporal.
Se a gente vai ter corpos físicos, mesmo que glorificados, eles precisam existir em algum lugar, né? Corpos ocupam espaço. E por último, a promessa bem direta de Jesus em João 14. Vou preparar-lhes lugar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lugar, onde. A linguagem é bem espacial. Aqui é onde fica realmente interessante essa insistência da Bíblia num lugar real, mesmo que a gente não consiga ver ou medir. Lembra daquela história que o material até cita, do cosmonauta russo que disse que não viu Deus lá no espaço? Ilustra bem essa limitação nossa, né? Exato. A nossa percepção natural não capta essa dimensão espiritual que, segundo a Bíblia, tem sim uma localização. Usam verbos como subir, descer. Isso sugere uma dimensão ou localidade diferente da nossa, mesmo que não seja literalmente em cima da gente. Perfeito. A conclusão que o autor chega é essa. Biblicamente, o céu atual é um lugar real, com características espaciais, sim. Mesmo que a natureza exata, a localização, esteja além da nossa compreensão agora. E é esse céu que, no futuro, vai se unir à terra renovada. Então vamos para essa terra renovada. 2 Pedro, Apocalipse, falam da nova terra. Isso quer dizer que a criação física, o nosso planeta, o universo, não é só um cenário temporário que vai ser jogado fora, né? Tem futuro no plano de Deus. Correto. A esperança bíblica inclui a criação material. Romanos 8, ali pelos versículos 19 a 21, é impressionante. Diz que a criação aguarda, com grande expectativa, ser libertada da escravidão da decadência. Quer dizer, há uma redenção cósmica planejada. A criação não é descartável. Isso é muito forte. Mas aí vem aquele debate teológico que o texto também menciona, né? Essa nova terra vai ser a nossa terra mesmo, só que purificada, renovada, ou vai ser uma terra totalmente nova, criada do zero depois que essa aqui foi destruída? Porque tem passagens que parecem falar de destruição total, né? Hebreus 1 fala que céus e terra perecerão, 2 Pedro 3 diz que os céus vão desaparecer com um estrondo, os elementos vão ser desfeitos pelo calor, e Apocalipse também fala que a primeira terra e o primeiro céu fugiram, passaram. Como fica isso? Sim, essa tensão existe nos textos. E, claro, gerou interpretações diferentes. Nossa leitura aponta que, historicamente, alguns talvez enfatizaram mais uma criação totalmente nova, do nada, né? Ex nihilo. Por outro lado, a tradição reformava, que parece ser a preferida do autor que a gente está lendo, tende mais para a ideia de renovação, de aperfeiçoamento desta mesma criação. Se a gente conecta isso com o caráter de Deus, com o valor que ele deu para a criação original quando disse que era muito boa lá em Gênesis, a ideia de renovação parece fazer mais sentido, né? Aniquilar tudo poderia parecer de certa forma que o pecado venceu o plano original de Deus. Entendi. Então a interpretação sugerida é que essas palavras como perecer, desaparecer, passar, se referem mais à forma atual da criação, que está marcada pelo pecado, pela decadência, do que a existência dela em si. O fogo lá de 2 Pedro 3 seria um fogo purificador. Destrói a corrupção, as obras que nela existem, talvez a estrutura atual dos elementos, mas refina, renova a substância da criação. Seria uma transformação radical, não um fim absoluto. Essa visão da renovação muda mesmo o jeito de olhar para a criação atual, dá um valor diferente. E ok, se a Terra vai ser renovada e a gente vai viver nela com corpos ressuscitados, como é que vai ser essa vida? O que o texto diz sobre essa experiência? O ponto de partida é justamente esse. A criação física original é boa. Gênesis 1:31. Então nossos corpos ressuscitados, que o Novo Testamento descreve como corpos físicos reais, só que glorificados, imperecíveis, vão ter um lugar e atividades de verdade nessa criação restaurada. E vão ser corpos sem as limitações de agora, né? Sem envelhecer, sem doença, sem fraqueza, sem morte. Vamos viver numa terra perfeita, com corpos perfeitos, em comunhão perfeita com Deus e uns com os outros, cumprindo o propósito para que a gente foi criada. E tem detalhes mais concretos. Sim, a Bíblia dá uns vislumbres, e o autor defende que não são só símbolos.
fala de comer e beber. Tem o banquete das bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse. O próprio Jesus fala em Lucas que não ia beber vinho de novo até o reino chegar. Apocalipse 22 descreve o rio da água da vida, a árvore da vida dando fruto todo mês. O argumento do texto é: por que a gente reduziria isso a mero símbolo? Não tem motivo forte. Um banquete real, árvores reais, um rio real. Por que isso seria inferior a um símbolo no estado perfeito? São expressões da riqueza da criação redimida. Além de comer e beber, o material até sugere outras atividades, né? Música, por exemplo, que aparece tanto em Apocalipse. A gente pode pensar nas artes florescendo, na criatividade. E o trabalho. Não um trabalho pesado, fruto da maldição, mas um trabalho com um propósito, explorando a nova criação, usando nossos dons plenamente. E o aprendizado. Exato. Se Deus é infinito, como diz o Salmo, conhecer Ele vai ser uma jornada sem fim. A eternidade pode ser vista como um processo contínuo de crescer no conhecimento de Deus, como Pedro e Paulo falam. Isso combate aquela ideia meio estranha de que a eternidade seria chata. Pelo contrário, parece algo super dinâmico, com crescimento, descoberta, atividade cheia de significado e alegria. Exatamente. É uma imagem de dinamismo. E falando em alegria e beleza, as descrições da Nova Jerusalém em Apocalipse 21 e 22 são uau! O texto que a gente leu destaca vários detalhes. A cidade é santa, desce do céu, preparada como noiva adornada por marido. Lá Deus vai enxugar toda lágrima, não vai ter mais morte, nem luto, nem dor. Tem acesso livre à fonte da água da vida. A cidade brilha com a glória de Deus, como pedra preciosíssima. É feita de ouro puro, fundamentos de pedras preciosas. Pureza total, nada impuro entra. E os habitantes vão reinar com Deus para todo o sempre. É muita coisa. São descrições maravilhosas, sem dúvida. Mas olha, o ponto principal que o autor enfatiza, o coração de tudo isso, não é nem a beleza material, nem a ausência de dor, nem mesmo a comunhão com os outros, embora tudo isso seja incrível. O aspecto supremo, a glória central da nova criação, é a presença direta, sem barreiras, manifesta, do próprio Deus com o povo dele. A grande voz anuncia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. É isso. A presença dele. Exato. A própria glória de Deus vai iluminar a cidade, não vai precisar de sol nem lua. Isso é o cumprimento final do propósito de Deus ao nos chamar para sua própria glória e virtude, como diz 2 Pedro. É a promessa de Judas de nos apresentar irrepreensíveis, com grande alegria, perante a sua glória. Viver na presença manifesta de Deus vai ser o ar que a gente respira na nova criação. Que incrível! E o ponto mais alto dessa experiência, descrito lá em Apocalipse 22, tem 2 partes, né? Os servos de Deus vão servi-lo, um serviço alegre, pleno, e o mais íntimo, o mais transformador de tudo, eles verão a sua face. Ver a face de Deus na teologia bíblica é a comunhão mais profunda que existe. É satisfação completa de todos os desejos da alma. Amor, verdade, beleza, justiça, paz, significado, tudo. É o que o Salmo 16 diz: na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. É realizar o desejo do Salmo 27, de contemplar a formosura do Senhor. E o Salmo 73, quem mais tenho eu no céu? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aquela adoração sem parar de Apocalipse, santo, 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 não vai ser um peso. Vai ser a expressão natural, transbordante, dessa alegria e satisfação completas. Isso faz a gente pensar, né? O que realmente traz a maior alegria pra gente. É uma visão que realmente mexe com a gente. E diante disso tudo, como é que a gente conecta essa doutrina que parece tão elevada com a nossa vida prática hoje? Qual o impacto dessa esperança no dia a dia? A conexão é bem direta, na verdade, e o material aponta isso. Entender que essa era atual é passageira, com todas as suas falhas, lutas, corrupção, e contrastar isso com a realidade que vem, eterna, perfeita, gloriosa, isso muda a perspectiva.
O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, depois de falar da dissolução do mundo atual e da vinda dos novos céus e nova terra, ele pergunta: já que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas vocês devem ser? E responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando, considerando determinado tempo a vinda dos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, a esperança no futuro reorienta as prioridades agora. Motiva a buscar uma vida que agrada a Deus, a investir no que tem valor eterno. Como Jesus ensinou, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A esperança no futuro define a conduta no presente. É bem prático. Um elo fundamental, então, para a gente resumir a nossa conversa baseada nesse capítulo. A promessa bíblica para o futuro não é só ir para um céu etéreo, mas é a espera por um novo céu e nova terra. É um estado final que é um lugar real, que une o físico e o espiritual, onde a criação original de Deus vai ser redimida, purificada, aperfeiçoada, e a vida eterna vai ser com corpos ressuscitados, glorificados, na presença clara e gloriosa de Deus, resultando numa vida de beleza, alegria, propósito e comunhão que a gente nem imagina. Exato. E talvez um pensamento final que sai dessa análise toda. A imagem bíblica da eternidade parece desafiar um pouco aquela nossa ideia meio passiva de descanso, né? Em vez de ficar parado, as Escrituras sugerem um futuro super dinâmico, aprendizado contínuo sobre um Deus infinito, serviço cheio de significado e alegria, desenvolvimento criativo na nova criação, relacionamentos profundos, tudo na presença dele. Como será que essa visão de um futuro ativo, vibrante, crescente, pode mudar o nosso entendimento do que significa o descanso eterno e a própria natureza da felicidade plena? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra a análise deste material específico que nos guiou hoje. Foi uma exploração intensa, mas muito boa por essa área da teologia. E fica o aviso: na próxima semana, a gente começa uma nova análise, mergulhando em outro livro, outras fontes. Contamos com a companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos.